Oi galera, hoje temos mais uma história Reddit. A vingança de um advogado contra um espancador de esposa. Vamos chamá-lo de Joe. Tenho que chamá-lo de alguma coisa, ao homem que arruinei, mas não posso chamá-lo pelo nome verdadeiro, então vamos chamá-lo de Joe. Joe espancava a esposa. Fui contratado pelo cunhado do Joe, irmão da mulher que o Joe batia. Meu cliente também era ex-parceiro de negócios de Joe. Além de toda aquela coisa de você bateu na minha irmã, meu cliente teve outra briga com Joe, uma briga de negócios séria. Meu cliente levou o caso ao tribunal e me deu o caso para cuidar. Joe e seus advogados lutaram comigo por muito tempo. Joe estava confiante de que sua besteira e perjúrio total venceriam. Sempre funcionou antes. Suas besteiras e seus punhos lhe renderam um bom acordo com sua ex-mulher, livre de pensão alimentícia. Então talvez ele pensasse que ameaças e mentiras venceriam mais uma vez, mas ele estava errado, e depois do julgamento eu tive um julgamento contra ele, um grande julgamento, muito maior do que ele poderia pagar. Joe se contorceu e se virou e balançou e tremeu, mas depois de um tempo eu localizei e peguei todos os seus bens. Foi fácil, realmente, Joe não pensava nas consequências, e por isso, não procurou advogado até que fosse tarde demais. Se um dos meus clientes alguma vez processar você, você estará em apuros, porque meus clientes advogam antes mesmo de saberem seu nome. Mas Joe não advogou até que o servidor do processo jogou os papéis a seus pés, e a essa altura, já era tarde demais. Analisei os bens de Joe como um moedor de carne e, depois de um tempo, Joe só tinha mais uma propriedade, uma casa, e ele se agarrou a essa casa, pois ela estava alugada e era sua única fonte de renda. Joe morava no porão inacabado e sobrevivia com o que os inquilinos do andar de cima lhe pagavam. Ele descontava os cheques do aluguel em locais de empréstimo consignado, pagando taxas pesadas, mas valeu a pena, porque ele sabia que eu enfeitaria qualquer conta bancária que ele abrisse. Joe conseguiu esconder de mim sua casa alugada por um tempo porque ele era dono de uma empresa numerada, mas meu investigador o encontrou um dia e o seguiu até sua casa. Joe auto-representou seu caminho para a próxima fase, o que levou alguns anos, enquanto eu furava seus véus corporativos e seus tristes esforços em um transporte fraudulento, mas no final, eu tinha sua última casa, a casa onde ele morava. O porão inacabado. Joe saiu um dia para comprar um maço de cigarros, e quando voltou, o xerife havia trocado as fechaduras. Meu cliente pode pelo menos morar no porão? O advogado de Joe me disse, pro bono, porque a essa altura Joe não tinha nada para pagar aos advogados. Eu conhecia o cara pro bono, ele exerceu a advocacia nas proximidades. Enquanto conversava com ele, pude ver a janela do escritório do pro bono, do outro lado do estacionamento, da janela da minha torre de escritórios. Pergunte ao comprador, eu disse, está fora de minhas mãos, e estava. Eu disse ao advogado de Joe que o novo proprietário, um indicado, um dos funcionários do meu cliente, não o deixaria voltar para seu apartamento de merda no porão. Joe, um homem que possuía isto e aquilo aqui e ali por toda a cidade, acabará de perder a última coisa que possuía no mundo. Exceto sua caminhonete. Ele ainda tinha sua caminhonete sobrando. A caminhonete de Joyce era uma grande besta bebedora de gasolina que ele dirigia. Era muito velha e frágil para valer a pena ser apreendida, então deixei Joe ficar com ela, e fiquei feliz por ter feito isso, porque agora a caminhonete estava onde Joe estava. Dormiu. Até que ele cometeu um erro e perdeu a caminhonete também. Ele perdeu a caminhonete no dia em que recebi um telefonema dos inquilinos da casa que Joe era dono. Ele voltou e estacionou sua caminhonete do outro lado da garagem, disse o inquilino, acrescentando que Joe havia enlouquecido. Ele estacionou sua caminhonete ali furioso, por despeito, e depois caminhou até a cidade, dizendo que voltarei mais tarde naquele dia para dormir em sua caminhonete. Você consegue contornar o caminhão? Perguntei. O inquilino não poderia. A entrada estava bloqueada. Liguei para um dos guinchos que eu costumava defender na época em que era advogado criminal, e em algumas horas aquele caminhão havia sumido e estacionado em outro lugar, em algum lugar especial, de acordo com minhas instruções específicas. Meu cara quer a caminhonete de volta, disse o advogado pro bono no dia seguinte, quando me ligou. Não vai acontecer, eu disse. Fiquei em meu escritório, 15 andares acima do estacionamento, e olhei para baixo, onde imaginei que meu colega pro bono estava em seu escritório,
de frente para o mesmo estacionamento. Mas você não tem direito ao caminhão, disse ele. Ele não tem o direito de bloquear a entrada de automóveis de um homem, respondi. Na verdade, era terrível ficar de pé, pronunciando palavras que tiravam o bem final de um homem, a última coisa que ele possuía na terra. Imaginei que devia ser assim que Deus se sentia, antes de despojar um homem de tudo e mandá-lo para o inferno. Você realmente vai me fazer ir a tribunal por causa disso? Disse o cara do pro bono. Faça o que você tem que fazer, eu disse, e o cara do pro bono disse que seu cliente viria no dia seguinte para assinar uma declaração, e então eles iriam ao tribunal para recuperar o caminhão. Mas eu não estava preocupado. O dia seguinte estava claro e o sol brilhava e eram 9 da manhã quando olhei pela janela e tomei um gole de café. Meu telefone tocou. Eu peguei. Era pro bono, cara. Por que você não me disse que a caminhonete de Joe estava estacionada em frente ao meu escritório? Sua voz estava tensa e eu percebi que ele devia estar tremendo de raiva. É assim mesmo? Eu disse, olhando para a caminhonete de Joe estacionada 15 andares abaixo de mim. Que descuido da parte do meu oficial de justiça deixar o caminhão onde seu cliente poderia facilmente levá-lo de volta. Eu realmente preciso falar com ele. Muito engraçado. Meu cliente vai processar. Não, ele não é. Ele vai entrar naquele caminhão e ir embora agora mesmo. Eu disse ao meu guincho para encher o tanque e ele também trocou o óleo, de graça. Diga ao seu cliente para entrar no caminhão e ir embora, e que se eu ver aquele caminhão novamente, irei aproveitá-lo, para satisfazer o resto do julgamento do meu cliente. O cara do pro bono tentou argumentar, mas eu fui firme. Então desliguei o telefone e peguei meu café. Poucos minutos depois, Joe saiu do escritório do advogado e foi até sua caminhonete. Enquanto ele caminhava, vi que não havia mais balanço em seus passos. A alegria havia desaparecido dele. Joe não foi o primeiro cara que arruinei e não será o último, mas é o único cuja ruína final testemunhei do alto, do meu escritório, e foi uma das experiências mais poderosas da minha vida. Observar um homem caminhar até sua caminhonete, sabendo que eu o havia despojado de tudo mais que ele tinha e que ele devia a posse de seu último bem, sua caminhonete, a minha misericórdia. Joe foi embora, seu grande caminhão antigo derramando nuvens de fumaça pelo escapamento. Eu tinha certeza de que nunca mais ouviria falar dele, e nunca tive. Gostaram da história de hoje? Se inscreva se ainda não é inscrito e clica no sino para receber notificação quando tiver uma nova história. Até lá!